Oi, eu sou a Tori e no vídeo de hoje eu vou contar toda a história de como eu conheci o meu noivo sueco. Mas antes de tudo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Escute essa história com muita responsabilidade, porque conhecer uma pessoa pela internet precisa ter muita atenção e cuidado. Então vamos lá? Tudo começou no ano passado. Foi quando eu instalei um aplicativo de relacionamento cristão. A priori, eu não queria muito um relacionamento à distância. Eu queria conhecer uma pessoa da minha cidade. Eu fui conhecendo algumas pessoas e a conversa não foi fluindo, e aí eu percebi que era melhor abrir meu perfil para pessoas de outras regiões e até fora do Brasil. Conheci muitas pessoas legais, mas nada que evoluísse para um relacionamento. Foi aí quando eu vi o perfil dele. Gente, eu vou colocar aqui na tela qual foi a foto que apareceu para mim no aplicativo. Eu curti o perfil dele sem nem pensar que ele ia dar match junto comigo. E no dia seguinte, tava lá a notificação do aplicativo dizendo que a gente deu match. Quando eu abri o aplicativo, já tinha lá uma mensagem dele, toda em inglês. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? E aí foi quando eu usei o Google Tradutor. E aliás, eu falei isso pra ele. Eu não falo inglês, tá? Eu tô usando o Google Tradutor. E aí a gente foi trocando ideia e eu falei pra ele que eu já tava com vontade de desinstalar o aplicativo e ele concordou e disse também que queria desinstalar e a gente combinou de continuar a conversa pelo WhatsApp. Começamos a trocar mensagem em setembro pelo WhatsApp e ali a gente conversava todos os dias. E aí a conexão começou a crescer, o sentimento começou a florescer. Foi quando a gente decidiu se concentrar um ao outro. Então, eu parei de falar com as pessoas que eu trocava mensagem e ele também do mesmo jeito. Antes de entrar no relacionamento, a gente começou a conversar muito sobre como seria o relacionamento, quais são os nossos planos, quais são os nossos projetos, para saber se a gente estava alinhado um com o outro. E aí nós concordamos um com o outro, não queria um relacionamento à distância e muito menos ficar muito tempo namorando. No dia 11 de outubro, começamos a namorar oficialmente. Tá, Vitória, mas você disse que vocês não queriam um relacionamento à distância e nem muito menos passar muito tempo namorando. Então a gente precisava de um plano. Foi quando a gente traçou um plano para poder se conhecer pessoalmente. Só deixar aqui uma coisa bem clara, que sempre foi uma coisa muito bem conversada com a minha mãe. Eu pedi muita direção a Deus. Todo instante eu apresentei todo esse projeto, todo esse plano, esse relacionamento nos pés do Senhor. E eu sei que existia muitos riscos de você conhecer uma pessoa assim, que você só conversa pela internet. Eu tive muito essa prudência na hora de eu decidir embarcar no avião. O engraçado dessa história é que começamos a namorar em outubro, no dia 11. E no dia 21 do mesmo mês, nós marcamos a nossa primeira videochamada. Ou seja, eu tinha aceitado namorar com ele sem nem mesmo ter visto ele por videochamada. E no dia 21, nós fizemos essa videochamada. Foi muito engraçado, porque eu não sabia falar nada de inglês. Para quem não sabe, eu tinha um inglês bem básico. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu gravei falando das dicas que eu usei para poder destravar meu inglês, para eu conseguir me comunicar com meu noivo. Usava muito o Google Tradutor na hora de conversar com ele por videochamada, por mensagem. Então, tipo assim, no começo foi bem difícil, frustrante e algumas situações foram até muito engraçadas. A gente tinha um plano para poder se conhecer pessoalmente e eu disse: olha, a gente precisa de uma meta. Qual é o melhor mês que a gente pode se encontrar? E aí ele sugeriu ser no mês de abril, que é o mês que ele faz aniversário. E eu disse: perfeito, pode ser para mim. Ele comprou minhas passagens em novembro para eu encontrar com ele em abril. E, gente, ali eu pude perceber que realmente ele estava falando muito sério. Depois que ele comprou as passagens, eu conversei com a minha mãe. Minha mãe não gostou muito da ideia, só que eu disse: mãe,
a gente tem tempo até abril para poder se conhecer melhor. Se eu não sentir segurança para entrar no avião, eu simplesmente não vou entrar. E aí a gente foi se conhecendo melhor, ele foi conhecendo a minha mãe foi conhecendo ele, minha mãe foi se sentindo mais segura. Eu, a todo instante, me senti segura, porque jamais, se ele levantasse qualquer suspeita, eu ia embarcar no avião. E claro, como eu disse, com muita direção do Senhor. O dia finalmente chegou da gente se ver pessoalmente, gente. No dia 7 de abril, a gente se encontrou pessoalmente no aeroporto. E, gente, não tinha como ser uma experiência mais inusitada. Literalmente deu caso de polícia. Se você não tá sabendo dessa história, eu também vou deixar aqui nos cards, tá? Pra você conferir essa história direitinho de quase que eu fui presa na Suécia, que inclusive foi no dia que a gente se conheceu. E eu me lembro, na semana anterior da minha viagem, a gente conversou muito sobre qual era a expectativa que um tinha do outro na hora de se conhecer pessoalmente. E eu disse pra ele, olha, é melhor a gente ter uma expectativa realista, porque pode ser que a gente sinta um clima meio estranho nos primeiros dias e que possivelmente a gente não precise ficar forçando a barra. A gente pode tentar agir com calma, com cautela e as coisas podem fluir ao longo dos dias. Eu não esperava, mas agiu tudo tão natural, foi uma coisa assim tão surreal que parecia que a gente se conhecia há muitos anos. Não teve clima estranho, não teve aquele clima de que, meu Deus, quem é essa pessoa? Foi super tranquilo pra gente e fluiu super naturalmente. E no dia 16 de abril, ele me pediu em casamento. E a gente conversou muito sobre quais eram as nossas metas, as nossas expectativas para o relacionamento. E quando a gente tá no mesmo propósito, quando a gente tá alinhado na mesma ideia, é muito mais fácil da gente fluir. Porque desde a primeira conversa, eu disse que eu queria um relacionamento que fosse para casar. E ele concordou comigo, ele disse também que queria um relacionamento para casar. A ideia de que a gente não queria passar muito tempo namorando era justamente porque eu me sinto pronta para um casamento, assim como ele também estava pronto para um casamento. Voltando para o Brasil noiva, agora os próximos passos era solicitar o visto e os preparativos para o casamento. E eu espero que vocês acompanhem toda essa jornada junto comigo, que eu vou compartilhar aqui com vocês, de como é que está sendo o processo do visto, como é que está sendo o planejamento para o casamento. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Finalizo esse vídeo dizendo que Deus escreve histórias que a gente jamais imaginaria e que tudo acontece no tempo certo. Obrigada por assistir até aqui e comenta aqui se você acredita em relacionamento à distância ou se você viveu algo parecido. Um beijo e até o próximo vídeo!